Irmãos, vamos abrir no Salmo 1 e eu vou fazer uma revisão rápida aqui do que eu tenho falado para vocês. Vamos lá? Eu lembro vocês que estão lendo o Salmo é dividido em quantos livros? Vocês lembram, né? 5. E na realidade, irmãos, o livro do Salmo é apresentando dois tipos de pessoas só: o justo e o ímpio. Você vai ver, na Bíblia, o retrato é o retrato falado de Deus. O justo e o ímpio. E é incrível, irmãos, que esse retrato falado não serve para o mundo. Porque para o mundo ser feliz é diferente. É cortejar o mundo, é aproveitar, é caminhar com os pecadores, é estar na roda dos escarnecedores, é buscar prosperidade, é ouvir notícias boas deste mundo, é ganhar dinheiro, é ter tudo na mão para viver as paixões que este mundo oferece. Na Bíblia, para o justo, não. Ele é chamado de bem-aventurado. E eu mostrei para os irmãos que o mundo tem os seus 3 pilares que levam os homens a serem o que eles são. Primeiro, ouvir o conselho dos ímpios. Depois, observar o caminho, andar no caminho dos pecadores. E depois, assentar a roda dos escarnecedores. Está vendo? E é assim, irmãos. Agora, o justo não. Ele não ouve o conselho dos ímpios. Por quê? Porque aconteceu aquilo que a Bíblia fala em abundância. A primeira coisa que Deus faz na vida de um homem para convertê-lo é abrir os ouvidos. Os irmãos lembram? Você lembra quando o judeu queria ser escravo do seu patrão porque amava? O judeu de 6 em 6 anos era para Israel libertar o judeu escravo. O judeu escravo era o seguinte: aquele judeu pobre que devia e não podia pagar, ele era escravizado, trabalhava 6 anos, mas depois tinha que ser livre. Mas se tivesse um judeu escravo, falava: eu quero ser escravo sempre com meu patrão. Aí ele é levado num postezinho, colocado isso aqui e furado a orelha dele. Aí ele era servo para sempre. Deus fura nossos ouvidos para sermos de Cristo, ouvir seu conselho e sermos dele para sempre. Ok? Agora nós vimos também o que tem no coração de um crente. Versículo 2. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Esta é a linguagem do Velho Testamento, irmãos. E parece contradição com o Novo Testamento, mas não é contradição. É aquilo que nós chamamos presenciar a glória de Deus. Quando você combina a lei de Deus com a graça de Deus, as coisas funcionam. O fato é que a graça brilha intensamente depois da morte de Cristo. No Velho Testamento era a escuridão da lei. Mas a graça aparecia. Eu já mostrei isso para os irmãos. Periodicamente você vê brilhando a graça. Eu não sei se é o Salmo 86, que o judeu pede, o salmista pede: volta a tua face, olhe para nós. Você está pedindo graça, irmão. Aquela face amorosa de Deus, sorridente de Deus, estou ao seu favor. Isso é graça. Mas quando a Bíblia fala lei aqui, não está falando da lei no mesmo sentido que os judeus ignorantes entendiam, que era guardar o sábado, sabe aqueles rudimentos que tinham, lavar as mãos e outras abluções que eles chamavam, né? Que fazia parte da lei. Eram coisas normais da lei do Velho Testamento. Mas está falando aqui que o homem de Deus, ele tem prazer em contemplar na lei de Deus
o quanto esse Deus é perfeito. É maravilhoso. Então, quando você contempla a lei de Deus, você compreende quem é Ele. Quando Jesus veio, as irmãs estão estudando o livro de Mateus. Mas naquele capítulo 5, Jesus desbrava a realidade da lei, indo contra aqueles princípios daqueles fariseus. Eles viam a lei por fora, Jesus via por dentro. Eles podiam dizer, nunca adulterei uma mulher, né? Mas tinha cobiça. Tá vendo? Lembra que Jesus disse, não cobiçarás. O problema não é esse olho aqui, mas é um olhinho que tem lá no coração, que chama cobiça. Por isso que ele fala que o adultério não é mero deitar com uma mulher alheia. O homicídio não é um mero dar uma facada ou atirar em alguém. É o ter ódio da pessoa. Vendo? Então a lei de Deus é contemplada assim. Eu citei também como exemplo a vida de Jó, os irmãos lembram. Jó foi um homem de Deus. Desde o começo ali vocês podem observar um homem que levantava cedo, orava pelos filhos, clamava pelos filhos, e aqueles meninos foram salvos. Lembra que Deus os levou para o céu? Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. Os filhos ele deu duplamente, porque os que morreram foram para o céu, depois ele deu outros mais para ele. Coisas eternas ele deu. Mas Jó, no capítulo 31, ele expõe quem ele era. E ele diz, eu assino aqui. Pode falar. O que é que vocês têm contra mim? Ele está replicando o que aqueles 3 homens falaram dele. Aí naquele capítulo ele mostra quem ele era. Jó viveu antes da lei, irmãos. Jó não soube negócio de sábado, nem de lavar as mãos, aquelas abluções que os judeus praticavam. Mas ele conheceu o seu Deus, ele teve o seu coração purificado. Ele diz, se eu olhei para uma jovem com desejo maligno, que caia sobre mim essa condenação. Se eu fiz isso com uma mulher de outrem, que a minha esposa seja ela violentada. Assim que ele queria dizer. Se eu olhei para o sol e adorei, ele fala, eu sou digno do inferno. Eram homens sérios, irmãos. Eles não brincavam com o pecado. Tá? E olha, naquele tempo eles nem Bíblia tinham. Mas a graça opera no coração, a graça que opera a fé, e a fé que opera segundo a graça. Foi assim que Enoque andou com Deus. Tá? Hoje vocês têm um privilégio incrivelmente maior, porque Deus preparou por anos, por milênios, Deus preparou para que nós tivéssemos a Bíblia. E se você despreza a Bíblia, se você não ama a palavra de Deus, você está jogando fora o maior tesouro que existe. O maior tesouro que existe. Ame a Bíblia, irmãos. Não se preocupe em ser famoso, não se preocupe em ser culto. Leia a Bíblia, ama a palavra. Volte para a Bíblia, obedeça a palavra. Dê graças a Deus por uma igreja que prega a palavra. Porque está difícil hoje. Está cheio de elementos. Tem muitos obreiros de Deus que pregam a verdade. Nós devemos dar graças a Deus por eles. Mas está cheio de obreiros que estão mais interessados na sua autopromoção do que na verdade. E nós temos que nos esconder, irmãos. Pastores se escondem atrás da cruz para não serem vistos. Vamos continuar aqui. O prazer na lei do Senhor, versículo 2, os irmãos estão vendo aí?
ele admira as perfeições de Deus. Eu vejo hoje, a maior luta hoje é a atividade dentro da igreja, e não santidade. Eu já falei isso até com os irmãos. A maior preocupação hoje é a atividade. Se eu colocar atividade aqui, os irmãos vão ficar gostando, né? Espere, não é atividade, é santidade de vida. O que Deus requer do seu povo, sede santo. Deus não manda nenhum crente pregar o evangelho. Opa, pastor, o senhor está mentindo? Não, ele mandou os apóstolos pregar. Ele mandou os seus servos que foram chamar. Mas ele manda cada crente dar um testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida deles. E esse testemunho é chamado santidade. Pregação, irmãos, é algo que Deus coloca no coração de um homem. O coração de um pregador é aquele que tem lá como um forno aceso lá dentro dele. Deus chamou para isso, para esse mistério. Mas chamou cada crente para sair. Sai da sua igreja cheio da palavra. E vão para suas casas. Testemunho para os seus vizinhos. Fale o que Deus fez com vocês. Pronto. Essa é que gloriar no Senhor. Olha, irmãos, impressionante como o catolicismo admira Maria, um ídolo, e vocês não admiram Cristo? Olha, queridos, se vocês começarem a conhecer quem é Jesus, vocês vão ficar embevecidos. Eu diria para os irmãos que se Ribeirão Preto soubesse quem é Jesus, eles viriam caindo aqui, tremendo. Nossa igreja seria um salão extremamente pequeno. Se soubesse quem é Cristo, o povo não sabe. Satanás passa ele passa uma lixa, uma imagem chamada Jesus hoje, e passa aquele verniz para todo mundo pensar que é aquele que é o Cristo. Não é. Glorioso o Senhor. Quando os 3 discípulos viram a glória dele no Monte da Transfiguração, correram, foram se esconder. Vendo? Hoje vimos a sua glória. Os apóstolos, os 3 falaram. João falou no Evangelho. E vimos a sua glória. O Cristo de hoje é glorioso? Não é. É o Cristo dos testemunhos de Jeová. É o Cristo do budismo. É o Cristo dessa onda ecumênica. Nós temos o Cristo vivo, o mesmo que falou com Jó, que falou com Enoque, o Cristo de Abraão, o Cristo dos santos de Deus do Velho Testamento. É aquele que apareceu para nós. Foi a cruz. Você não quer conhecê-lo? Quando Paulo se converteu, olha que Paulo se dedicou, os irmãos, sabe? Jesus falou para Ananias, antes de falar com Saulo, eu o escolhi. E ele vai sofrer pelo meu nome. Ele que perseguiu a igreja, ele vai sofrer pelo meu nome. E sabe qual foi o resultado de tudo? Em Filipenses ele diz que a vida, a paixão dele era conhecer Cristo. Você quer ir para o céu? Quem você vai ver lá, querido? Está preocupado em um lugar onde você vai se aposentar eternamente? Ou você quer ir para ver o Senhor da glória? Você em glória vendo o Senhor da glória. Conheça já. Volte à palavra. Volte. Dê o seu testemunho. E impressionante, queridos irmãos. Vocês querem ver a alma se convertendo? Então ande em santidade de vida. Dê seu testemunho. Anda como um crente deve andar. Mostre que vocês amam mais de Jesus do que parentes, amigos, filho, neto, qualquer um. Mas vocês infinitamente amam o Senhor. Um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, ele escreveu uma frase, ele é muito culto, muito capaz, mas ele escreveu uma frase falando sobre amar primeiro a Deus. Pois eu quero conversar com ele, sou muito amigo dele. Não é amar primeiro a Deus, é só a Deus. Por quê? Porque quando você ama somente o Senhor,
O amor dele flui na sua vida para os outros. É impressionante. Ame o seu Deus. Dê todo o seu ser. Esteja pronto, irmão, para carregar a cruz. E ame esse livro, porque esse livro vai abrindo o cenário, paulatinamente, e você vai vendo a glória do Senhor. Esse é o segredo, irmãos. Vamos lá. Vamos ver o fruto agora. Versículo 3. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque a razão é a seguinte. Deus não interessa por árvores que são colocadas apenas para enfeitar. A gente gosta, né? Eu sei que se os irmãos tivessem um jardim na sua casa, vocês colocariam algumas árvores para embelezar, adornar. Eu acho bonito. Porque eu não tenho uma casa assim. Né? Mas Deus não se ocupa com isso. Sabe o que ele diz? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Qual é o propósito? Deus quer fruto. E toda árvore que dá fruto é plantada. Mas nota, ele diz aqui, o crente é, ou o homem de Deus é, como árvore. Agora veja como é passivo ele. Ele foi plantado. A árvore plantada, quem foi que plantou? Deus. Mas plantou para quê? Para dar fruto. Vamos lá, queridos irmãos. Veja bem. A plantada onde? Junto a correntes de água. Os irmãos perceberam? Onde o crente vai, onde o crente é colocado, ele é colocado ali, aquela árvore que é plantada à beira de um riacho. Quando eu estava na Bahia, eu me lembro, a gente ia sempre para um rio que tem lá perto, lugar mais distante da cidade. A gente fazia reunião dos jovens da igreja lá, né? E aquelas árvores que tinham fruto estavam ali perto da corrente de águas. Né? E era muito gostoso. Mas nota o que acontece quando você ama a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a corrente de águas. Você é plantado ali. Você recebe esse nutriente que vem desse livro de Deus. Olha como eu gostaria de ajudar os jovens pastores de hoje. Eles estão tão afogados em cultura que eles esquecem da simplicidade da Bíblia. Eu lembro muito bem de John MacArthur, porque ele foi um exemplo. Ele nos deixou um legado, um material, irmãos, muito bom. Ele trabalhou para que a igreja de Deus na face da terra fosse beneficiada com o ministério dele. Mas sabe o que aquele homem fez? Ele se dedicou exclusivamente à palavra de Deus. Ele tinha livros, mas os livros dele eram voltados apenas para servir como enxada, como pá, como martelo, ajudando no conhecimento desse livro maravilhoso, e ele foi grandemente usado por Deus. O material dele, Deus deu para ele uma visão clara do que estava. Ele era um profeta, John MacArthur. Está no céu com Cristo agora. Mas grandes bênçãos aquele homem nos deixou. Por quê? Porque gastou tempo com a palavra de Deus. Então, querido irmão, você ama esse livro ou você despreza? Se você despreza, você é uma árvore que não dá fruto. Está vendo? Você não vai dar fruto na sua vida. E para que serve uma árvore para Deus que não dá fruto? Lembra? O Senhor falou naquela parábola, Deus dizendo, deixa aquela árvore, não corta não, vamos esperar mais um pouquinho. Se não der fruto, então corta pela raiz e joga no fogo. Então, outro detalhe, ele dá fruto no tempo próprio. Os irmãos estão vendo aí que no devido tempo dá o seu fruto. Você não espera que um crente é perfeito. O crente tem os seus defeitos, tá? Mas os frutos aparecem na ocasião própria. Vai desenvolvendo
aos poucos. Você vai aos poucos, querido irmão, mostrando o que a Bíblia está falando, fazendo na sua vida. É prazer do pastor ver um irmão na sua igreja que está crescendo, está mostrando fruto de vida cristã, está amando a Deus, está vivendo para a glória de Deus, tomando posição firme, sabe diferenciar entre o que é certo e o que é errado. É isso que nós estamos precisando hoje. Hoje nós estamos vendo, irmãos, pessoas que não têm entendimento nenhum, aceitam tudo, né? Especialmente aquilo que é contaminado pelo mundo. Aceita, como se fosse de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres inteligentes na Bíblia, que sabem diferenciar e que não diz amém para qualquer coisa. Sabe o que é de Deus e o que não é. Vamos lá. Ele dá o fruto no tempo próprio. E aqui eu mostrei para os irmãos. Que fruto é esse? Aí nós entramos em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é. Lembra bem? Vamos abrir lá, irmãos? Gálatas, capítulo, já abri em cima, capítulo 5. Veja o que diz. Mas o fruto do versículo 22 é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto, nem fala frutos, os irmãos estão vendo? Não está no plural, é fruto. E aí que está a beleza do fruto. Normalmente eu e a Vivian gostamos de comer mamão de manhã, né? A gente compra sempre. Quando eu abro o mamão, sabe o que tem lá dentro? Está cheio de semente. A gente não dá muita importância à semente, né? Você sabe que é daquela semente que vem outros. Tá vendo? Quando você tem o fruto do Espírito, você vai perceber que tem semente que vai produzir outros frutos. Esse é o segredo. E a Bíblia faz isto. Eu lembro vocês vieram da palavra. Sabe? Vamos lembrar aqui, irmã Rosa. Antes de você nascer, você não existia. Ninguém sabia da Rosa. Mas, de repente, o poder da palavra fez Rosa surgir. O grande o oleiro estava lá no útero da sua mamãe, Rosa, chamando você à existência. Tudo existe, tudo veio da palavra. E agora eu vou desprezar esse livro? Queridos irmãos, eu estou plenamente convencido que eu prego porque eu sei do poder da palavra. Eu vou pregando. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que nós nem podemos medir os efeitos dela. Parece ridículo, mas o Spurgeon falou de um homem que viu seu cão comendo, rasgando, comendo a Bíblia. Ai, meu Deus, meu cão vai ficar ele não vai ser para servir mais de guarda para mim, porque ele vai ficar muito manso. Os irmãos percebem. Parece brincadeira, mas é a beleza e o poder desse livro de Deus na nossa vida. A palavra que sai da minha boca, ele fala em Isaías 55, não voltará vazia. Queridos, nós não estamos brincando de religião. Nós estamos pregando o que Deus manda pregar. Isso é que importa na nossa vida. Rapidamente aqui, queridos, eu quero dar aqui somente simples, superficialmente, mas nada daquilo que eu vou falar no versículo 4 e 5. Tá? Aí apresenta o ímpio. Aí nós vimos até o versículo 4, ao versículo 3, quem é o justo. Agora nós vamos ver o ímpio, mas eu não vou falar dele hoje. Sua situação na alma
Ele é como palha, não tem vida, não tem valor, é ajuntado para o fogo. Sua situação em relação aos poderes das trevas, eles são levados por espíritos enganadores. Os espíritos enganadores empurram esses homens de um lado para outro, e a situação dele no juízo não prevalecerão. Não haverá qualquer argumento de vitória em sua situação perante os santos. Então, os justos e o ímpio em relação a Deus. O Senhor conhece o caminho do justo. Se você está no caminho que Deus conhece, é porque você é justo. O Senhor guia os que lhe pertencem no caminho da justiça. Mas o caminho dos ímpios, porque está indo para o inferno, só desce, perecerá. Tá? Vai direto à perdição. Parece bonito, mas está indo para a perdição eterna. Que o Senhor aplique a sua palavra breve nessa devocional desta manhã em nossos corações.